Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa web aula de número 1.1, onde nós vamos estudar sobre a história do orçamento público e os tipos de orçamento. Vamos lá para os slides. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os fundamentos do orçamento público, iniciando sobre a Inglaterra. Então, foi a Inglaterra onde foram instituídos as primeiras leis sobre orçamento público, lá na Constituição de 1217. Só que naquela época, o foco era especificamente no tributo, ou seja, nas origens de recurso para custear as despesas. O que é o orçamento público? O orçamento público é uma lei que discrimina o montante de receita que vai ser arrecadada em determinado ano e, do outro lado, as despesas, os gastos do governo. Então, a Inglaterra foi uma das que primeiro instituíram o orçamento público. Já naquela época, eles foram avançando e criou o quê? O orçamento anual, que deveria ser aprovado pelo parlamento. Depois veio a obrigatoriedade da publicação anual da execução desse orçamento. Depois, em 1822, o erário público passou a apresentar ao parlamento a exposição da receita e despesa. E agora nós vamos falar sobre os fundamentos históricos do orçamento público na França. Na França, nós temos mais especificamente a evolução dos princípios orçamentários. Então, dentre os princípios orçamentários que foram instituídos pela França, nós temos o princípio da anualidade, que significa a previsão do orçamento é para um exercício financeiro. No Brasil, coincide com o ano civil, que inicia 1º de janeiro e finaliza-se 31/12 de cada ano. Temos o princípio da universalidade, que também foi instituído na França. Segundo este princípio, todas as receitas e as despesas devem estar incluídas no orçamento público. Agora nós vamos falar um pouquinho da evolução histórica lá nos slides dos Estados Unidos. Então, em 1802 a 1865, o orçamento dos Estados Unidos era elaborado por meio de programas de governo. Depois, eles instituíram o orçamento de desempenho. Alguns municípios tinham autonomia, então eles instituíram o orçamento por desempenho. Em 1930, a classificação orçamentária por projetos e programas. Já em 1950 e 1970, eles instituíram as funções de governo e as atividades e também o orçamento base zero. Então, os fundadores de alguns tipos de orçamento, a maioria foram nos Estados Unidos. Bom, agora lá nos slides, vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos históricos do orçamento público no Brasil. Quando ocorreu? Então, com a vinda de Dom João VI para o Brasil, em 1808, instituiu o regime de contabilidade. Nessa época, o executivo elaborava o orçamento, a proposta orçamentária, e as câmaras faziam o quê? Elas votavam essa lei, e nessa época era iniciativa dos deputados as leis sobre tributos, que hoje, na atualidade, com a Constituição de 88, é iniciativa
privativa do Poder Executivo. Bom, aí nós temos a Constituição de 1834, que nessa época que iniciou-se o quê? A repartição das receitas entre os municípios. Depois nós temos a Constituição de 1891, que o orçamento passou a ser função privativa do Congresso Nacional. Nessa época também foi criado os Tribunais de Contas. Em 1922, a aprovação do Código de Contabilidade. Neste momento, possibilitou o quê? Ordenar os procedimentos orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais daquela época. Depois a gente tem a Constituição de 1934, que é a competência do Executivo para elaborar o orçamento, e o Legislativo votava e julgava as contas. Depois, em 1946, o Brasil já utilizava os princípios orçamentários da unidade, da universalidade, da exclusividade e da especificação. Eu não vou explicar cada um deles agora, porque mais à frente nós vamos estudar cada um desses princípios. 1964, foi instituída a Lei 4.320 e em 1988 foi instituído o PPA e a LDO, e nós temos em 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora nós vamos falar sobre os tipos de orçamento, que é uma metodologia utilizada para planejar as receitas, que são as fontes de recurso, e as despesas, que são os gastos públicos de determinado exercício financeiro. Hoje, na atualidade, nós temos 6 tipos de orçamento, mas o Brasil só adota alguma dessas metodologias conforme preceitua as leis e regulamentos sobre o tema. Bom, vamos lá nos slides para cada um desses tipos de orçamento. Então, a gente tem o orçamento base zero, que foi instituído nos Estados Unidos, o tradicional, que foi instituído na Inglaterra, desempenho, programa, participativo e incremental. Bom, vamos falar agora sobre cada um deles. O base zero foi instituído nos Estados Unidos em 1969. Todas as despesas devem ser detalhadamente justificadas a cada ano. Então, conforme este orçamento, o pacote de decisão para cada atividade, ou seja, o custo, a finalidade, a alternativa e o desempenho, tem que ser descritos pelos gestores públicos. Continuando aqui nos slides, demanda maior tempo para a elaboração. Por quê? Porque são realizados diversos estudos sobre as demandas da sociedade, elaborado por cada unidade orçamentária. Então, tem pouca participação da administração superior, o foco é no investimento. Bom, o orçamento tradicional, ele surgiu na Inglaterra em 1822. As projeções dos gastos nessa época não tinha como parâmetro as necessidades da sociedade, e sim eram feitas com base em séries históricas. O que se gastou ano passado, vamos acrescentar aí uma projeção e aprovar o orçamento do ano seguinte. Ele foi utilizado no Brasil antes da Lei 4.320 de 64. Bom, nesse orçamento, continuando aqui nos slides, não cogitava atender às necessidades da coletividade. O controle visava somente avaliar
a legalidade e não a eficiência do gasto, se realmente atendia às necessidades daquele povo. Os critérios de classificação da despesa era por unidades administrativas. Lá na classificação das despesas nós vamos compreender melhor sobre as unidades administrativas e as unidades orçamentárias. Bom, o orçamento de desempenho, ele foi utilizado no Brasil até 1960, apresenta o objeto do gasto e um programa de trabalho contendo as ações desenvolvidas. A ênfase é nos resultados, só que ele é desvinculado planejamento e orçamento. Então não tem esse trabalho de planejamento, foca mais nos resultados. Bom, o orçamento programa, que ele surgiu nos Estados Unidos em 1950, sua efetiva implementação ocorreu no Brasil com o Decreto Federal 2.829 de 1998 e é a técnica utilizada atualmente no Brasil. Então, nosso foco da nossa disciplina, nós vamos trabalhar com a metodologia, com o tipo de orçamento programa, que nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Então, conforme o orçamento programa, são elaborados planos de trabalho com ações a se realizar, onde se identifica o quê? Quais são os recursos necessários para que eu consiga atender aquela demanda. A ênfase é no objetivo. Então, esse objetivo é o quê? Ou minimizar aquele problema de governo, às vezes a gente tem problemas na saúde, na educação, ou a gente vai fazer o quê? Ou minimiza ou resolve todo o problema. É claro que dependendo das funções do governo, a gente só consegue minimizar algumas demandas do governo. Lembrando que o orçamento programa, ele tem um elo entre o planejamento, que é o PPA, e o orçamento, que é a lei orçamentária. Então, nós trabalhamos todas as demandas. É claro que algumas delas são definidas na Constituição Federal, algumas funções de governo são prioritárias, então elas serão melhor trabalhadas pelo ente público do que outras. Nesse momento é feito o quê? Se planeja essas ações e depois se executa. Continuando aqui, o orçamento participativo. Então, ele busca democracia participativa, geralmente sobre o orçamento de investimento. Ele foi instituído aqui no Brasil a partir da Constituição de 1988. Então, não existe uma fórmula para se implementar o orçamento participativo. Então, hoje, na atualidade, como é que funciona o orçamento participativo? Ele é focado somente nos gastos relacionados a investimentos. O que caracteriza investimento no orçamento público? Construção de escolas, de postos de saúde, aquisição de maquinários para recuperação de estradas. Então, esses são exemplos de informações que são levadas lá para o orçamento participativo para discussão com a comunidade. Então, hoje o foco é somente investimento, até porque nós temos, conforme a Constituição, algumas funções de governo que na própria Constituição se define o quanto se vai gastar com determinado programa para atender uma função de governo específica. Continuando nos slides, lembrando que a gestão no orçamento participativo, ela está prevista no caso dos municípios. Então, todos os municípios do Brasil, eles devem realizar, no mínimo, orçamento participativo relacionado às questões de investimento, porque isso está definido onde? Lá no Estatuto das Cidades.
Inicialmente, ele foi instituído em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas ganhou destaque nacional e internacional. Então, o orçamento participativo, ele surgiu no Brasil. Continuando, nós temos aqui o orçamento incremental, que incorpora acréscimos, mantendo o mesmo conjunto de despesa a cada ano. Não há um estudo sobre as demandas, as necessidades da sociedade. Ele não incentiva novos projetos e não tem privilégio à eficiência do gasto e à evolução da ação governamental. Bom, agora nós vamos para uma outra classificação do orçamento público conforme regime político. Aí nós temos o orçamento legislativo. Nesse modelo de orçamento legislativo, o Congresso Nacional faz o quê? Eles elaboram, discutem, aprovam e o que mais? E faz o controle da execução desse orçamento, certo? O orçamento executivo, que é um outro tipo, conforme o regime político, são aqueles regimes absolutistas. Como é o orçamento público nesses países? O executivo, ele planeja, ele aprova, ele executa e ele faz o controle dos gastos públicos. E nós temos a classificação do orçamento que está hoje em uso no Brasil, que é o orçamento misto. Como que ele funciona? A elaboração do orçamento é pelo Poder Executivo. Então, o Executivo elabora as leis conforme a Constituição, é competência privativa do Executivo elaborar o orçamento. O Legislativo discute, aprova. Tá? O Legislativo discute e aprova, aí encaminha para o Executivo executa as funções do governo e depois o Legislativo novamente faz o quê? Faz o controle externo desse orçamento. Bom, aqui estão as referências que foram utilizadas na nossa webaula 1.1, lembrando que no roteiro de estudos, algumas referências estão disponíveis lá na minha biblioteca, que vocês conseguem acessar pelo SUAP para auxiliar vocês na aprendizagem destes conteúdos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.